Eu vim até com a camiseta do Super-Homem especialmente para esse tema. Se você está com baixo desejo sexual, cansaço, com muito sono, provavelmente você está com déficit, com muita baixa de testosterona. Fala pessoal, eu sou o Jesse, farmacêutico. Eu tô aqui para explicar um pouco sobre a testosterona, que é um hormônio que a gente associa muito aos homens, à virilidade, força muscular, ao desejo sexual também, só que as mulheres também apresentam uma taxa de testosterona e é muito importante a testosterona na mulher também. É isso que a gente vai ver nesse vídeo, fique aqui comigo, curta, compartilhe, faça parte do canal e bora para mais uma aula. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o que faz a testosterona no corpo, qual a sua função, qual é o problema que causa se você tem uma baixa produção, uma baixa circulação de testosterona no organismo e também algumas dicas valiosas para você colocar no seu dia a dia que podem aumentar bastante a taxa de testosterona no seu corpo. A testosterona é um hormônio que é produzido principalmente pelo homem, mas a mulher também produz de uma outra maneira, bem diferente do que é produzido lá no homem. Mas eu vou especificar aqui a relação da testosterona com o homem, porque nos últimos anos a gente verifica que teve um aumento substancial de falta de desejo sexual por parte dos homens, dificuldade de ter e manter uma ereção também, perda de pelos no corpo, aumento de cansaço e até mesmo mudanças súbitas de humor. Então tudo isso pode ser um indício de que você está com uma baixa produção de testosterona ou mesmo uma baixa circulação desse produto no seu corpo. Não é novidade para ninguém que hoje em dia os hábitos de vida estão bem bizarros. A maioria das pessoas come muito mal, dormem mal, são sedentárias e apresentam outras doenças, como por exemplo a diabetes. Esses são alguns motivos que fazem despencar a taxa de testosterona no corpo. Além disso, a gente tem os famosos disruptores endócrinos, que são substâncias tóxicas e elas ficam presentes na água, nos nossos alimentos, em alguns alimentos embutidos, industrializados também, em plásticos, então tem que tomar bastante cuidado com o que você está ingerindo no dia a dia. Sabe aquele papelzinho que a gente recebe depois de passar o cartão de crédito, aquele recibinho? Aquela tinta, aquele papel, tudo aquilo está repleto de BPA, que é um produto altamente tóxico para o nosso corpo. Ele é um disruptor endócrino, o BPA, e ele acaba bloqueando receptores da testosterona. Olha o problemão que a gente consegue colocar para dentro do nosso corpo com coisa besta. E aí você pega aquele papelzinho, põe no bolso, esfrega na mão, né? Fica com aquela tinta no dedo, aquela coisa toda, põe a mão na boca, e aí olha o problemaço que você arranjou para tua vida. E não só isso, né, pessoal? Tem várias comidas aí enlatadas, embutidas, que a gente consome meio que na inocência, e isso prejudica bastante a produção da testosterona no seu corpo. Além dos hábitos de vida que eu comentei com vocês, os disruptores endócrinos também são fatores primordiais nessa queda de testosterona pelos homens, de produção da testosterona nos homens nos últimos anos. Além disso, o uso exacerbado de antibióticos, disbiose, que seria aquela desregulação intestinal, né, com as bactérias intestinais, e além disso, o álcool e também o sobrepeso. Então olha o que acontece. Quando você... Sabe aquele gordinho que tem a gordura toda localizada na região da barriga? Né? Tem aquela barriga de cerveja, barriga de chope que todo mundo fala, né? Aquilo é muita gordura acumulada nessa região. E o grande problema da gordura localizada nessa região é porque ela consegue aromatizar. O que seria isso? Transformar a testosterona em estrógeno, que é o hormônio feminino. E aí você vê aquelas pessoas mais obesas com um peito, né, de mulher, às vezes até ginecomastia, que é uma doença ocasionada pelo excesso de hormônio feminino, só que no homem. Além disso, adolescentes gordinhos que têm uma voz fina, que não conseguem evoluir, né, os adolescentes que estão com aquela fase de troca de voz com a alta hormonal, a alta de testosterona, só que como essa criança está com muita gordura acumulada na parte da barriga, aquilo faz transformar a testosterona que aquela criança, aquele adolescente está produzindo, transforma tudo em estrógeno. E aquilo gera ginecomastia, a criança tem um retardo de desenvolvimento sexual. Então fica aquela criança que ainda tem a voz fina.
Já no homem adulto, o que acontece? A testosterona também tem essa conversão para estrógeno, então tem que tomar bastante cuidado com a gordura localizada na região do abdômen. Esses foram só alguns exemplos que eu dei de sintomas de queda na taxa de testosterona, mas a gente tem vários outros, como por exemplo, memória ruim, queda da massa óssea, então você tem osteopenia e osteoporose, pênis e testículos atrofiados, olha só o perigo. Ondas de calor nos homens, pois é, homem também tem aquela onda de calor, aquele calorão que acontece, assim como na menopausa da mulher. Só que aqui no caso a gente está tratando da testosterona e pode vir, que é o caso a andropausa, né, que seria a menopausa masculina, só que ela pode vir muito antes do previsto. Então essa é a grande problemática da ciência hoje com a questão da queda da produção hormonal de testosterona nos homens. Por volta de 30 a 40 anos de idade, o homem começa a perder a testosterona, começa a perder a capacidade de produção de testosterona e perde de 1 a 2% da testosterona circulante no sangue ao ano. No homem, a testosterona é produzida lá no testículo e na mulher tem outras vias de produção, o DHEA, tem outras vias de produção que eu não vou citar nesse vídeo agora, mas a importância da testosterona para a mulher também é assim. Você tem um aumento da produção de massa muscular, isso eu estou falando em doses normais, tá? Para a mulher. Então você tem uma produção normal de células musculares, você tem uma produção normal de célula óssea, você não tem uma pessoa tão fadigada, tão cansada, você tem aquela mulher que está com a sua libido ok, com o seu desejo sexual também ok. E se você tiver uma queda na produção de testosterona na mulher, aí que gera esse grande problema, aumento da gordura corpórea, porque a mulher já tem o estrógeno aumentado por fatores naturais hormonais da mulher. Só que se tiver isso ainda mais com isso e baixa produção de testosterona, isso vai acarretar diversos fatores, né? Aumento de gordura corpórea, cansaço físico, baixa produção de massa muscular. E a gente junta todos esses fatores com o nosso dia a dia, né? O estresse, o aumento do cortisol, a gente às vezes come mal, não tem aquele hábito de comer comida saudável, às vezes está na rua, aí quer comer aquela comida rapidinho e acaba se tornando uma rotina. Esse que é o grande problema, quando você consome esses produtos de uma forma constante e rotineira. Eu não estou falando aqui para você parar de ir lá no Burger King e no McDonald's. Não é isso. Você pode fazer isso, só que não todo dia. Então, para a mulher é super importante a produção e a manutenção da testosterona também. Um outro fator curioso da baixa testosterona no homem é a falta de produção do espermatozoide. Às vezes você tem aquele casal que está tentando fazer filho, né? Tá com aquele planejamento familiar legal, às vezes tá até com o quarto da criança pronto, só que a mulher não consegue engravidar. E por que isso? Porque a baixa de produção na testosterona no homem também fez como consequência a baixa produção de espermatozoide. Então é interessante que você faça um espermograma. E muito provavelmente essa queda na produção de espermatozoide está ligado aos hábitos de vida, ao dia a dia da pessoa. Depois de falar tantos problemas da falta de testosterona do corpo, então eu vou dar algumas soluções que você pode adaptar para o seu dia a dia, que vão ser excelentes para aumentar a taxa de testosterona e deixar o seu dia a dia bem mais legal. Então vamos lá, pessoal. Exercício físico. Não tem jeito, tá bom? Exercício físico aumenta a taxa de produção da testosterona, principalmente treinamento de musculação, treinamento de perna. Homem que odeia, né? Ir na academia para treinar perna, agachamento, leg press, leg 45, Smith, são exercícios que você tem que colocar no seu treino de perna, porque aumenta bastante a taxa de produção da sua testosterona. Um outro fator importante aqui é o seu sono. Tome cuidado com o sono. É no sono REM, naquele sono profundo, aquele sono que você sonha, que você tem uma produção elevada de testosterona. O homem, quando acorda, ele está com o pênis ereto. Por que isso? As altas taxas de testosterona acontecem na parte matinal. Então a manutenção do sono é super importante. Outra coisa, hábitos de vida saudável. Tenta tirar o cigarro do seu dia a dia, tenta tirar o álcool do seu dia a dia. Ah, mas eu posso beber às vezes com a minha família, nós vamos brindar aqui com champanhe, nós vamos tomar um vinho na casa de um parente. Tudo bem, não tem problema. A questão é o hábito. Se você torna esse fator determinante para a queda de testosterona um hábito,
você não vai ter como retomar a produção de testosterona a curto prazo. Então você tem que cortar isso do seu dia a dia. Eu não sou a polícia da saúde aqui, mas eu tô dando umas dicas, uns alertas para vocês de tudo que a gente vê em pesquisa científica no mundo. Coloque na sua dieta peixes gordurosos. É importante porque a gordura do peixe, apesar de a gente falar, nossa, mas é gordura, não tem que cortar? Depende, tem gorduras boas que fazem parte da produção da testosterona. Peixes gordurosos, verduras escuras, frutas. Coloque o abacate no seu dia a dia. A romã é excelente para aumento da testosterona. Além disso, a gente tem o Tribulus terrestris, a maca peruana, que são 2 produtos da fitoterapia que são excelentes também para você ter essa manutenção da taxa da produção de testosterona. Além disso, pessoal, uma taxa de hormônio ideal, uma taxa de testosterona ideal, vai evitar até a hiperplasia prostática benigna, né? Quando a próstata do homem aumenta. E por que isso? Quando tem uma baixa da produção de testosterona, alguém vai ter que fazer esse papel de colocar a testosterona no teu corpo. E quem é que vai fazer isso? Já não é mais o testículo, vai ter que ser a próstata. E aí é que gera esse problema, porque a próstata ela começa a trabalhar demais. Quando ela trabalha muito, ela aumenta. Então é por isso que tem essa hiperplasia, que a gente chama na ciência, na medicina, né? Hiperplasia prostática, um aumento da próstata. Isso gera diversos problemas. Por quê? Ele vai empurrar o canal da uretra. Empurrando o canal da uretra, a pessoa tem aquela incontinência urinária, vai no banheiro e não consegue fazer o xixi de forma correta, sempre fica aquele resíduo, né? Sempre tem aquela sensação de que não fez o xixi por completo. Então esse é um dos sintomas da hiperplasia prostática benigna. E hoje a gente conta com produtos da terapia vibracional floral que são excelentes para o equilíbrio energético e a manutenção da testosterona no seu corpo. Não é que você está colocando testosterona no corpo, não é isso. Se você acompanha meu canal, você sabe muito bem como é que funciona a terapia vibracional floral. É por meio vibracional, é por meio frequencial, você está dando uma informação para o seu corpo. Você está energizando o seu corpo para que ele consiga resgatar a saúde, resgatar a produção natural. Então não é um medicamento, e é por conta disso que não tem efeito colateral nenhum. A gente conta hoje com uma linha exclusivamente para homem, então olha só o ponto que chegou a ciência. A gente tem o Eros Flower, o Erectus, o Potentius, são produtos excelentes para manutenção energética da virilidade masculina. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixei o meu site, eu deixei também o curso de formação, eu sempre falo dele, a gente está com vagas abertas, é um curso 100% online, você clica lá, já começa a assistir às aulas, tá excelente, a gente tem alunos no mundo inteiro, para você ter uma ideia, tem aluno na Austrália, tem aluno na Espanha, em Portugal, tá todo mundo gostando do curso porque dá para aplicar essas técnicas no seu dia a dia com esses produtos. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe, faça parte do canal, e a gente se vê numa próxima aula.